Olá, eu sou a Andressa e irei, junto com os meus colegas, passar um pouquinho para vocês nesse vídeo a respeito do capítulo 12 do Código de Processo Civil, onde trata-se de provas. Iremos passar para vocês, em breve explicação, um pouquinho de provas, seus meios, algumas teorias e principalmente abordar com especial atenção sobre provas lícitas e ilícitas, no sentido de oferecer pontos importantes desse elemento processual que pode vir desafiar muito um operador de direito no momento mais importante do seu processo, que é o de instrução e julgamento. O que iremos passar aqui para vocês está nos artigos 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil. Para conseguirmos aprofundar no tema provas lícitas e ilícitas, precisamos ter claro em nossa mente sobre o que é prova, onde ela entra no processo. Prova é aquilo que demonstra que uma afirmação ou fato são verdadeiros, é o que ajudará na comprovação. As provas estão diretamente ligadas ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal, pois o réu ele tem total direito de responder às acusações atribuídas a ele e promover provas à sua defesa. Porém, desde que empregando todos os recursos legais em conformidade com a lei e inseridos no Código de Processo Civil. Diante das alegações, podemos entender que a prova necessita manter uma integridade de eficácia, mantendo-se totalmente longe de vícios para não ser depreciada e, consequentemente, descartada, podendo comprometer toda uma estratégia do processo. Evidentemente, os fatos ocorrem antes do processo e devem ser transportados para dentro dele e em conformidade com as normas processuais. No Código de Processo Civil é notório que o emprego das provas deve ser por meios legítimos e legais, em fundamento às alegações pretendidas ou à defesa, para que o juiz tenha uma boa interpretação da verdade e dos fatos lícitos. É o que encontramos no artigo 369 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, eficazmente na convicção do juiz. Ainda continuando com os artigos seguintes, artigo 370, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicará nas decisões as razões da formação de seu convencimento. Então, deixa claro aí que as provas têm que estar em conformidade com a lei, presentes no Código de Processo Civil, devem ser verídicas. Somente caberá ao juiz decidir se ela se encaixará ou não naquele processo, assim também como só caberá ao juiz a decisão e mostrar como que aquela prova lhe deu o convencimento para tal decisão. Também está explícito no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, o seguinte: não será aceito provas produzidas ou obtidas sem a correta forma da lei. Ou seja, mais uma vez dizendo, os fatos devem ser demonstrados e ter veracidade, tanto na forma documental quanto na forma testemunhal.
Dito isso, já podemos compreender de maneira simples e clara o tema prova lícita e ilícita. Tal tema tem suscitado amplas questões no meio jurídico. Em diversas oportunidades, podemos perceber que, apesar da limitação de informações dele no Código de Processo Civil, o tema é rico em conteúdo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Seguimos com um pouquinho sobre ele. Boa tarde ou bom dia, pessoal, né? Primeiramente, meu nome é Loislaine, sou acadêmica do 4º período de Direito da FANORP. E hoje trataremos de um assunto sobre prova lícita e ilícitas, né? Que estão dispostos no Código Processual Civil, né, brasileiro. E como no vídeo anterior também já foi publicado, né? Já foi explicado sobre os meios de provas, né? Que são elencados no processo. E eu irei tratar das provas que são lícitas, né? Que são aceitas de acordo com o Código Processual Civil. E se tratando da prova ilícitas, né? São consideradas aquelas obtidas, né? De formas corretas, que estão prescritas em lei, né? Que são legais e que são aceitas no ordenamento. São especificados em leis também, tem que estar aprovado em leis, como bem também a forma de fundamentar, né, dentro do processo, o artigo 5º mesmo da Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, no inciso 56, vem bem dizendo, né, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. E que no vídeo, né, da próxima aluna, ela irá explicar sobre os meios corretos de provas obtidas por meio lícitos, né. Acerca disso, trataremos também das provas que não são aceitas no ordenamento jurídico, que são as provas ilícitas, né, que são aquelas que são obtidas por meio escuros, não permitidos em leis, ou proibidos por lei, que não estão utilizadas, né, para poder invocar um direito. Só uma observação, não é o conteúdo da prova, né, que foi trazido, né, em si, que torna ilícito, mas a forma em que foi obtida, né, produzida, alcançada e trazida até o processo, se tratando desse meio ilícito, né, como foi trazido, pelos meios, como foi usada, que forma foi obtida, né? São esses meios ilícitos, né? Que são trazidos do processo, que através disso, né? Que não são aceitos, o meio lícito, né? E o próprio artigo mesmo da Constituição, também do artigo 5º, citando novamente, ele é bem claro, né? Que são inadmissíveis, né? No ordenamento, né? No processo, as provas obtidas por meio ilícitos. Isso ficou bem claro pra gente e para todos, né? Mas importante também ressaltar, né, comentar, que ainda o STF entende que o fato de ter a prova ilícita no processo não faz com que seja o processo todo invalidado num todo, né? Acerca disso, existe alguns tipos de provas ilícitas, bem como algumas teorias para sua possível utilização. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Miriam e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de meios de prova ilícitos. Primeiro, para entrar nesse assunto, eu tenho que lembrar que os tipos de provas ilícitos são os obtidos com violação à intimidade. Essa intimidade seja da vida privada, seja da honra, da imagem, do domicílio ou até das comunicações. E dentre essas provas ilícitas são diversas, mas as que mais geram divergências entre os doutrinadores são as gravações telefônicas, as escutas ambientais e a quebra de sigilo de dados fiscais. A quebra de sigilo sem autorização judicial é crime conforme Lei Complementar 105/2001, artigo 1010, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras
e trata como crime a violação de informações fiscais e não pode ser concebido como uma prova lícita sem autorização judicial, ou seja, ficando ilícita. Então, dentro desse assunto das provas ilícitas, surgem 3 teorias doutrinárias. A primeira, teoria obstativa; segunda, teoria permissiva; e terceira, teoria intermediária. Então, a primeira teoria, que é a teoria obstativa, ela pode ser entendida como aquela que considera inadmissível a prova obtida por meio ilícito, em qualquer caso, pouco importando a relevância do direito em debate. A prova obtida por meios ilícitos deve ser banida do processo, por mais altos e relevantes que possam se apresentar os fatos apurados. Ou seja, por mais alto valor que tenha aquela informação, por alta relevância, não importa, pois é inadmissível essa prova ser ilícita. A segunda teoria, que é a teoria permissiva, ou pode ser chamada também de corrente da admissibilidade. Ela significa dizer que o infrator será penalizado pela violação praticada, mas o teor do elemento probatório deverá contribuir para a formação da convicção do magistrado. Ou seja, essa primeira teoria, diferente da primeira, tolera todos os meios de obtenção de prova, mesmo sendo as provas ilícitas, pois sempre prevalecendo os interesses da busca da justiça, deve prevalecer o interesse da justiça para o deslinde da verdade, sendo que a ilicitude na obtenção da prova não deve ter o condão de retirar-lhe o indicativo do ato da valoração. Ou seja, não é porque é ilícito que vai deixar de contar como prova e com alto valor de relevância. E para finalizar essas teorias, vem a terceira, que é a teoria intermediária. A teoria intermediária está relacionada a um meio termo na obtenção da prova, sendo irrelevante se as provas são lícitas ou ilícitas, mas sempre sendo avaliado sobre 2 pontos de juízo: o grau da ilicitude e a necessidade jurídica para o caso em questão, analisando o grau da amoralidade da situação. Então, como já disse, nessa teoria intermediária é o meio termo das outras duas, que para ela não importa se a prova é lícita ou ilícita, sendo que seja a prova que vai ajudar o magistrado a resolver a situação do caso. Sendo assim, então, finalizando essas 3 teorias, teoria obstativa, permissiva e intermediário, finalizo o tipo de provas ilícitas. Olá, eu sou o Mauro, eu fiquei responsável por provas ilícitas. Para mim conseguir explanar um pouco sobre provas ilícitas, eu quero ler uma partezinha do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, no caso residentes no país, a inviolabilidade do direito de vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tendo em vista o artigo 5º da Constituição, que seria um dos artigos principais, creio eu, da Constituição, no próprio inciso 56 já está relacionado à parte de prova ilícita, ou seja, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. No caso, prova ilícita é uma prova que viola as normas e os direitos materiais ou direito fundamental, verificado no momento da sua obtenção. No caso, por exemplo, uma coisa que dá para se dizer seria a interceptação, escuta e gravação. Por exemplo, uma confissão sobre tortura. Isso é um meio ilícito, você pegar e forçar a pessoa, por exemplo, a fazer uma confissão de processualização, vamos assim por se dizer. Numa própria parte da Constituição, a gente já consegue achar a parte de prova que
A ilegalidade advinda da ilegitimidade produz a nulidade do ato e a ineficácia da decisão. Ou seja, tem que ser anulável isso porque, como o próprio diz na parte de interceptação, por exemplo, e confissão por tortura, no caso, a relação seria ilícita isso, porque você forçar alguém a confessar uma coisa que ela praticamente não fez, vamos assim por se dizer, é uma prova ilícita, né? Eu trouxe aqui uma jurisprudência de uma prova ilícita, no caso, que teve um acordo, né, pela Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, um julgamento de apelação de número 7000-4590-683, que lavraram para o desembargador, né, que eles estavam falando em relação a ter uma gravação clandestina. Para você fazer uma gravação, você tem que ter um pedido de autorização e ele tem um tempo determinado. Nessa prova, no caso aqui, nessa jurisprudência que aqui se fala em relação que durou mais de 2 anos, ou seja, ultrapassou esse limite que no próprio artigo 5º já se diz, que é inviolabilidade no caso do direito, né? O direito aqui do próprio de liberdade, de vida, de igualdade, da própria segurança, no caso. Todos podem fazer o que quiser dentro dos limites de lei, assim como já está propriamente explícito isso. Então, você pode ter sua liberdade desde que não afete o direito da outra pessoa, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, que nem na parte de confissão de tortura, você fazer a pessoa, no caso, que nem eu disse, fazer uma confissão que, no caso, não foi ela, mas você pegou e fez, falando que, por exemplo, você ia matar alguém da família, você iria matar ele se ele não confessasse. Isso seria uma prova ilícita, e aqui nesse acórdão fala de uma gravação clandestina. Teve uma parte que desse acordo, né, dessa jurisprudência, que eles falaram assim que chegou um resultado, vamos assim por se dizer. Então, teve um resultado. Porém, foi de um meio ilícito. Então, assim, por mais que eles pediram para que tenha igualdade, vamos assim por se dizer, que peça uma interpretação diferenciada disso, né? No caso, uma proporcionalidade porque chegou a um acordo, né? Chegou a uma prova muito concreta em relação à situação, mas que ultrapassou esse limite, que seria os 2 anos. Então, mesmo com um pedido da relação das partes, né? Mesmo por ter pedido para conceder isso, acabou que o juiz, no caso, nessa relação, ele não deixou por causa que feria esse próprio direito. Então, assim, não deveria existir. Essa seria uma prova ilícita em relação à gravação, que mesmo que tenha chegado ao resultado, tenha concedido uma prova que vá especificar que ocorreu de certa forma um fato, a outra parte poderá contextualizar isso, vamos dizer assim, ela entrar em contradição e dizer que infringiu os seus limites, vamos dizer assim, os limites da pessoa em relação a direito e tudo mais. Foi uma relação clandestina, não teve um pedido judicial, então foi uma coisa ilegal. Justamente isso, as provas ilícitas, como eu queria dizer, as provas ilícitas, elas são justamente isso, né, no caso, e elas não acabam, mesmo chegando ao resultado, como eu disse, elas não são válidas. O juiz acaba que não aceitando, mesmo pela proporcionalidade, como eu disse, da relação aqui do juiz, do desembargador, no caso, de ter visto que chegou a um resultado, mas ele não aceitou
justamente por ser uma prova ilícita, passar em cima de uma coisa constitucional, de uma relação que é maior, a Constituição é uma lei maior. Então, essa seria a minha parte. Bom, eu fiquei responsável pela parte da conclusão do nosso trabalho sobre provas lícitas e ilícitas. Eu vou explicar um pouquinho a nossa conclusão. Na nossa conclusão, a gente percebeu que a prova, ela se mostra como um elemento de suma importância no curso processual, porque é através dela que comprovamos os fatos e que alegamos ao magistrado para alcançarmos o nosso direito, seja para início de uma ação ou uma alegação de defesa. No curso processual, especialmente no momento da apresentação da prova, pode ser necessário a juntada de material passível de impugnação pela parte contrária, ou seja, se essa prova ela for ilícita, juntada ao material, ela pode ser impugnada pela parte contrária. Por exemplo, uma gravação telefônica, uma escuta ambiental que não foi concedida pelo juiz. A gente não resta dúvidas que admitir ou não a prova ilícita no processo é tarefa discriminatória do julgador, que procede contextualização entre a prova obtida e os fatos que se pretende comprovar através da sua admissibilidade. O princípio constitucional da proporcionalidade revela-se no presente estudo como ferramenta indispensável aos julgadores e se deparam diante do problema de admissão da prova ilícita, visto que no princípio permite ao operador o direito de seu convencimento, além de garantir aos jurisdicionados os princípios contraditórios e ampla defesa, consagrados como a nossa Magna Carta. Apesar do dissenso na doutrina, percebe que os precedentes jurisprudenciais oferecem uma direção a seguir, na medida que adotam o mesmo entendimento, seja no nível de Tribunal de Justiça estadual ou no nível superior do Tribunal de Justiça.